Cara, eu fui ateu, sei lá, dos meus 12, 13 anos até 25, 26. E ateu chato, né? Ateu chato. E depois de muito tempo eu reparei que eu não tava procurando Deus, de fato. Eu não tava sendo sincero nisso. Eu tava querendo refutar Deus, né? Provavelmente por causa de uma certa insegurança intelectual. Então eu achava que religião é coisa de burro e ser ateu me deixava mais inteligente. Grosso modo seria essa o raio-x aí da psicológico que durou tanto tempo. E claro, né, não vou falar nada de sociológica, de como a gente vive num mundo onde o mágico, né, o místico foi se afastando da gente por causa da evolução tecnológica, sociedade e tal. É uma coisa bem legal, né, bem interessante falar isso, mas conversar sobre isso, mas no meu ponto não é esse. É que depois de muito tempo eu passei a buscar Deus. Em tese, eu, por um certo ponto de vista, eu posso até dizer que ainda sou ateu, porque não, a minha crença em Deus, de fato, ela não é tão forte, mas eu passei a refutar por, de fato, investigar. De peito aberto, né? De buscar. E eu tentei buscar por um tento ainda, e não consigo, cara. Eu não consigo enxergar. E eu fiquei pensando, beleza, mas o que é que eu tô procurando? Quem é Deus? Quem é você, Deus? Quem é, quem é? E eu tava numa piscina, olhando pro céu, só focado nisso. Pensando assim, sei lá, se revele onde que você tá, não sei, o que é Deus, o que seria Deus. E aí me veio essa ideia curiosa de que Deus é o tempo. Claro que você, vamos ser mais elegante, né, cara? Não vamos pensar em Deus de uma maneira com caráter de pessoalidade, como se Deus fosse uma pessoa. Porque se Deus realmente é Deus, ele é muito maior do que uma pessoa, porra. O conceito, a ideia de uma pessoa não pode encapsular Deus. Deus ele tem que ser muito maior do que isso. E para poder pensar de fato Deus, você precisa ter uma certa, não vou dizer nem bagagem, mas uma certa capacidade de abstração, porque a grandiosidade de Deus, desse ponto de vista, ele é isso, né? E aí veio essa ideia de que Deus é o tempo. E aí eu fiz uma puta análise, imaginando Deus como o tempo e do Pai Nosso. Né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Beleza, Pai é Deus. Se ele é Pai Nosso, nosso é eu, vocês, todo mundo, né? Nosso. Então, nós somos filhos dele, porque ele é Pai Nosso. Deus é o tempo. Então nós somos filhos do tempo. Só isso aí dá pra você fazer 1 milhão de divagações, né? Nós somos filhos do nosso tempo, nossa época. Você pode ir para a evolução e pensar na psicologia cognitiva, né? Toda psicologia cognitiva tem a ver com isso. E por aí vai. Estás no céu. O céu é uma coisa que está em cima, que cobre tudo. O tempo que cobre tudo. Se você for simbólico e começar a investigar, você vai ver que na mitologia grega, Cronos, a gente fala cronologia, cronológico e tal, porque é uma raiz grega. E Cronos, ele era o titã, pai de Zeus. E aí trocam, ele comia os próprios filhos e trocam Zeus por umas pedras. E aí Cronos come as pedras achando que é Zeus e Zeus sobrevive.
E quando eu penso nisso, eu gosto de pensar que Cronos, o tempo, ele come gente, pedra, indistintamente. Ele devora tudo. O tempo é maior do que todo mundo. Ninguém foge do tempo. O tempo se impõe. Nada ganha do tempo. O que é maior que todo mundo? Se Deus é maior que tudo, o que é maior que o tempo? O que a gente pode... O tempo é muito fodido, né? Misterioso, difícil de entender. Santo Agostinho, quando ele vai falar que sobre tempo, ele meio que fala que eu sei o que é o tempo, mas se você me perguntar, eu meio que já não sei mais. É uma coisa, é uma faísca boa, né, para poder devagar e tal, ficar nos devaneios legal. Mas pois é. Então, como eu fui ateu por muito tempo, eu acho que Deus não quis mais falar comigo e buscando Deus eu só tive um silêncio por muito tempo, mais de um ano. E dessa vez sinceramente, né? Graças. Não, em partes não. Eu vou dizer que foi graças mesmo ao Jordan Peterson. Jordan Peterson. Peterson. Porque meio que deu uma. E as ideias do Jung também, do Carl Jung. Porque meio que eu reparei que o Deus que era refutado pelo meu ateísmo juvenil, né, nas palavras do Peterson, o Deus que o Dawkins refuta é o Deus que um menino inteligentinho, adolescente, é capaz de refutar também. Então, tentar buscar Deus exige uma sinceridade. Aí, essa sinceridade que eu tô falando. Depois de muito tempo, meio que eu tive alguns sinais divinos que pra mim vem com uma sensação. E a experiência de Deus é uma sensação. Mas enfim, viver em comunhão com Deus faz a vida se abrir de certa forma e, né, seguir os caminhos de Deus. É isso que diz porra, as religiões, pá, pá, pá. Principalmente do ponto de vista do cristianismo. O cristianismo é um sistema simbólico, caralho, velho. Não consigo nem acreditar como que eu fui tão burro. Burro mesmo, de me achando que era inteligente por fazer uma interpretação porca, né, da Bíblia. Mas é isso, e todo o sofrimento que eu sempre tive por muito tempo, ansiedade, né, um deslocamento do tempo, tem a ver justamente com essa relação com o tempo. E eu passei a pensar muito nessa ideia de ser amigo do tempo. Ser amigo de Deus, ser amigo do tempo. Né? Se pensar que o tempo é Deus. Não brigar com o tempo. Não brigar com o tempo passado. E isso é basicamente perdoar e não ficar remoendo o que aconteceu e tudo mais. Ser amigo, né? Eu vou. Eu não quero desenvolver essa ideia aqui agora, mas. Até porque eu fiz uma puta divagação, sendo que a lição, né? Porque a ideia é que eu tô querendo fazer uma gravação aqui de áudios das lições que eu tentei extrair dos meus journals. E a ideia basicamente eu quis falar do tempo aqui porque eu quero dizer que saber quando você vai fazer uma coisa é tão importante quanto o que você vai fazer. Porque é muito fácil você pensar, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal, pá, pá. Por mais que seja muito claro o que você quer fazer, a questão é quando, que momento você vai fazer isso. Porque se você for fazer alguma coisa, vai ter um momento, vai ter uma hora que você vai fazer isso. É o quê? 9 da manhã? Amanhã? Semana que vem? Sexta? Quarta? Que dia? Que hora? Que momento você vai fazer? Pra gente fazer as coisas e tal, é preciso ter essa questão resolvida, né? Esse que é o ponto. Eu nem sei porque eu falei tanto aqui, eu terminei desviando totalmente aqui a ideia, porque a lição é essa que tá aqui na minha fichinha. Saber quando você vai fazer uma coisa é tão importante quanto o que fazer.